O milionário não compreende o distanciamento da menina negra, até revelar uma verdade chocante. Felipe sempre imaginou sua vida como um conto de fadas moderno. Ele, um CEO em ascensão de uma startup, vivia em um luxuoso apartamento em São Paulo, cercado de requinte e sorrisos. Sua noiva, Laura, era uma artista plástica apaixonada. Suas obras vibrantes adornavam as paredes e davam vida àquele espaço. Juntos, eles formavam um casal admirável, alvo de olhares de inveja e admiração. Mas sob essa superfície brilhante, havia sombras que começaram a se formar. Laura, um sorriso que iluminava qualquer sala, lutava contra uma doença silenciosa. A cada dia que passava, ela sentia seu corpo se tornar mais pesado, sua energia se esvair como a tinta de suas telas. Ela começava a sentir que sua fragilidade poderia arrastar Felipe para um abismo que ela não queria que ele conhecesse. Em uma tarde chuvosa, enquanto o céu escurecia, Laura pegou um pedaço de papel e escreveu um bilhete. Era um ato de amor, mesmo que Felipe não pudesse compreender. Ele ficou perdido. Felipe, acostumado a lidar com planilhas e cifras, não sabia como decifrar a distância emocional que se formava entre eles. Seus amigos tentaram consolá-lo. Suas palavras eram um eco distante. Ela te ama, é só uma fase, diziam. Mas ele sentia como se cada dia sem Laura fosse uma tortura. Havia um mistério pairando no ar, e ele estava determinado a desvendá-lo. Naquela noite, a chuva caía forte, percutindo as janelas com uma intensidade quase ensurdecedora. Felipe, tomado pela frustração e desespero, começou a vasculhar os pertences de Laura. Entre pincéis e telas, encontrou uma caixa antiga, escondida. A curiosidade o levou a abrir. Dentro, cartas amareladas revelavam os medos e lutas de Laura. Uma em particular fez seu coração parar. Se eu não conseguir superar isso, como posso ser a parceira que ele merece? E havia mais. Laura estava grávida. A notícia bateu como um trovão. Um novo ser, uma nova esperança. Mas também um novo desafio em meio à tempestade. A mente de Felipe girava com essa revelação. Como ele não soubera? O desespero se transformava em uma luta interna. Proteger Laura de mais dor ou confrontar as verdades que poderiam separar os dois. O convite para a viagem ao farol em Ilhabela surgia como uma luz no fim do túnel. Era a oportunidade perfeita para reconectar, enfrentar os demônios juntos. Mas os dias sem ela continuavam a se acumular, e a saúde de Laura parecia piorar. Ela já não sorria como antes, e cada olhar se tornava um reflexo da dor que escondia. Felipe estava ali, decidido. Ele prometeu ser o contador das histórias de Aurora, o nome que Laura sonhava para a filha. Mas a ideia de que talvez ele não fosse forte o suficiente o aterrorizava. Quando Laura finalmente revelou o último golpe do destino, um pedido angustiante escapou de seus lábios. Agora Felipe se via em um dilema monumental. Sua vida dependia da escolha entre proteger o amor deles ou enfrentar uma verdade devastadora. O que faria? Estaria ele preparado para o que estava por vir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Felipe estava paralisado, ovo de ouro na mente. Laura, com os olhos marejados, implorou por compreensão. Um pedido angustiante saiu de seus lábios. Por favor, não me abandone agora. Mas o desespero girava como um redemoinho em sua cabeça. Ele queria gritar, chorar, errar. Como ele poderia enfrentar a realidade que agora se impunha? No fundo, uma sombra se movia. Uma nova vida. O pensamento era doce e amargo na mesma medida. Mas a imagem do futuro deles, uma família, agora estava emaranhada em um mar de incertezas. Ele queria proteger Laura, precisava dela ao seu lado. O convite para o farol parecia um feixe de luz, mas algo dentro dele sussurrava alertas. Numa manhã, enquanto o sol tentava romper as nuvens pesadas, Felipe decidiu conversar com Laura. Ele a encontrou em sua galeria, olhando para uma tela em branco. Nós precisamos falar, disse, com uma urgência no tom que fez Laura levantar o olhar. Eu descobri sobre a gravidez e suas cartas. Felipe começou, cada palavra saindo arrastada, como se carregasse o peso do mundo. Laura suspirou, a anchova de uma tempestade se formando em seu peito. Eu queria te contar, Felipe, ela murmurou, mas eu não sei como. O momento de vulnerabilidade entre eles foi abruptamente rompido. A porta se abriu com um estrondo e um homem entrou, ofegante. Desculpem interromper. Ele olhou para Laura com uma expressão de desespero que fez o coração de Felipe disparar. Laura, eu sou seu irmão. O choque foi como um soco. Felipe a olhou, buscando por respostas. O irmão? Até então, Laura nunca mencionara nada. Isso não pode ser verdade. Ele se virou para ela, buscando sinais de mentira. É verdade! O homem, visivelmente angustiado, avançou. Por favor, a situação é grave. Você precisa saber, nosso pai ele está à beira da morte. Laura ficou rígida, seus olhos se arregalaram. O que você está dizendo? Como você sabe disso? Eu só soube hoje pela manhã. Nossa mãe me disse que, se alguma coisa acontecer, você precisa estar lá. Ele quer te ver antes que seja tarde demais. Ele sabe sobre a sua condição. A revelação foi um balde de água fria. O mundo de Felipe desmoronou naquele instante. Ele era um homem de negócios, sempre nas regras da lógica. Mas ali, tudo girava em um caos emocional. A gravidade da situação criou um abismo entre eles. Laura olhou para o irmão, depois para Felipe. O passado que ela tentou esconder agora voltava em forma de sombras. A raiva, a dor, as decisões que não tomara, tudo nascia de uma relação que ela não havia revelado. Eu não sabia que você viria. Ela murmurou, repleta de confusão. Felipe estava em uma encruzilhada aterradora. Como ele poderia apoiá-la e ao mesmo tempo entender a magnitude de sua realidade familiar? O irmão olhou para ele, um pedido silencioso de ajuda e compreensão. Laura, nós temos que ir. O homem insistiu, mas o olhar dela era de uma mistura entre alívio e terror. Mas e o bebê? E Felipe? Felipe sentiu o corpo estremecer. Ele estava perdendo o controle. Laura, o que você vai fazer? Essa viagem não é só sobre seu pai, é sobre nós. A divisão entre os três era palpável. O peso da decisão pairava no ar, e o futuro dele se tornava mais nebuloso. O que Felipe não sabia era que, além disso, a verdade sobre a relação entre Laura e seu pai tinha raízes mais profundas e obscuras que ameaçavam não apenas a união deles, mas a própria identidade de Laura. O som do relógio na parede ecoava, marcando cada segundo de incerteza. O destino tinha suas próprias reviravoltas,
e a história deles poderia mudar para sempre. O que Felipe decidiu em seguida? Ele estava pronto para descobrir os segredos que dividiam e uniam suas vidas? Laura estava paralisada. O olhar entre seu... Laura, o que você vai fazer? A pergunta saiu entre dentes cerrados. Ele precisava dela, do que eles eram juntos. A imagem de uma família, da pequena Aurora, parecia se desvanecer. Eu não sei. O desespero era palpável. O irmão a puxou pela mão, mas ela hesitou, sentindo o olhar de Felipe cravado na sua, como se ele pudesse enxergar dentro dela. E o bebê? E nós? Mas o caos não esperava. A porta se abriu novamente, desta vez violentamente, e um grupo de homens entrou. Todos de ternos escuros, expressão sombria. Laura Lemos? Um deles questionou com uma voz profunda que fez a sala parecer menor, mais opressiva. Quem são vocês? Felipe havia tomado um passo à frente, o instinto de proteção acendendo o semi-espírito competitivo. Tranquilize-se, senhor. O homem continuou. Somos da segurança do seu pai. Ele está à sua procura. Laura palideceu. Meu pai? O olhar em seus olhos saltava entre confusão e medo. Era como se um pesadelo, que ela tentou esquecer, voltasse à superfície. Ele disse que você poderia estar em perigo. O homem olhou para o irmão. Uma troca furtiva de expressões. Precisamos que você venha com a gente. Agora. Eu não vou a lugar nenhum sem Felipe. Laura gritou, tendo a sensação de que aquele era um momento de vida ou morte. O ar estava pesado de tensão, e a incerteza se espalhava como uma nuvem escura. Seu pai sabe sobre a gravidez, o homem continuou, e ele está disposto a fazer qualquer coisa para garantir sua segurança e a do bebê. Felipe a olhou, o coração martelando no peito. O que você está dizendo? O que ele quer? A inquietação na voz aumentava. Preso em um labirinto de segredos, ele sentia que não estava mais no controle. Laura estava cada vez mais branca, a revelação a golpeando como um soco no estômago. Eu não tenho pai, eu não o conheço. No entanto, ele sabe tudo sobre você. Acredite, não é uma coincidência. Ele não quer apenas te ver, ele precisa de você em um momento crucial. A pressão do destino era palpável. Laura olhou para o irmão. Havia um pedido silencioso entre eles. Eu não posso simplesmente ir embora. E se houver algo mais? Mas antes que alguém pudesse responder, um estalo sinistro ecoou e a luz da galeria piscou. Um grito. Alguém do lado de fora. A porta da frente se arrebentou e um grupo de homens armados invadiu o espaço, criando um clima de pânico absoluto. Saia da frente, Laura! O irmão gritou, puxando-a para trás enquanto Felipe avançava, o sangue ferver. Adrenalina disparada! A tensão se transformou em caos. Felipe teve um vislumbre do que estava por vir. Vidas estavam em jogo. Tudo o que ele conhecia desmoronava ali, entre rostos assustados e mãos trêmulas. Fuja! Ele gritou. Mas algo estalou novamente. Uma verdade oculta, escandalosa, que poderia alterar tudo. O que nós somos não importa. O que importa agora é que você pode não ser quem você pensa que é. O tempo parecia paralisar. A revelação estava no ar, pairando como uma tempestade. A verdade estava prestes a ser exposta, e as consequências poderiam ser mais destrutivas do que qualquer um poderia imaginar. Laura olhou para Felipe, o pânico formando um abismo entre eles. O que ele queria dizer? O que mais a aguardava naquela tempestade? O futuro parecia ameaçador, e a única certeza agora era o medo do desconhecido. Laura estava paralisada, o olhar entre seu irmão e Felipe, o coração apressado. Precisamos ir agora! O irmão insistiu, a urgência na voz fazendo a temperatura da sala cair. Vida ou morte, aquelas palavras dançavam no ar. Mas ali estava ela,
Um turbilhão de emoções, o peso da revelação a sufocando. Felipe sentiu um nó se formar na garganta. Laura, o que você vai fazer? A pergunta saiu entre dentes cerrados. Ele precisava dela, do que eles eram juntos. A imagem de uma família, da pequena Aurora, parecia se desvanecer. Eu não sei, o desespero era palpável. O irmão a puxou pela mão, mas ela hesitou, sentindo o olhar de Felipe cravado na sua, como se ele pudesse enxergar dentro dela. E o bebê, e nós, mas o caos não esperava. A porta se abriu novamente, desta vez violentamente, e um grupo de homens entrou, todos de ternos escuros. Expressão sombria. Laura Lemos. Um deles questionou com uma voz profunda que fez a sala parecer menor, mais opressiva. Quem são vocês? Felipe havia tomado um passo à frente, o instinto de proteção acendendo seu espírito competitivo. Tranquilize-se, senhor. O homem continuou. Somos da segurança do seu pai. Ele está à sua procura. Laura palideceu. Meu pai? O olhar em seus olhos saltava entre confusão e medo. Era como se um pesadelo que ela tentou esquecer voltasse à superfície. Ele disse que você poderia estar em perigo. O homem olhou para o irmão, uma troca furtiva de expressões. Precisamos que você venha com a gente, agora. Eu não vou a lugar nenhum sem Felipe. Laura gritou, tendo a sensação de que aquele era um momento de vida ou morte. O ar estava pesado de tensão, e a incerteza se espalhava como uma nuvem escura. Seu pai sabe sobre a gravidez. O homem continuou, e ele está disposto a fazer qualquer coisa para garantir sua segurança e a do bebê. Felipe a olhou, o coração martelando no peito. O que você está dizendo? O que ele quer? A inquietação na voz aumentava. Um preso em um labirinto de segredos. Ele sentia que não estava mais no controle. Laura estava cada vez mais branca, a revelação a golpeando como um soco no estômago. Eu não tenho pai, eu não o conheço. No entanto, ele sabe tudo sobre você. Acredite, não é uma coincidência. Ele não quer apenas te ver. Ele precisa de você em um momento crucial. A pressão do destino era palpável. Laura olhou para o irmão. Havia um pedido silencioso entre eles. Eu não posso simplesmente ir embora. E se houver algo mais... Mas antes que alguém pudesse responder, um estalo sinistro ecoou, e a luz da galeria piscou. Um grito! Alguém do lado de fora. A porta da frente se arrebentou e um grupo de homens armados invadiu o espaço, criando um clima de pânico absoluto. Saia da frente, Laura! O irmão gritou, puxando-a para trás, enquanto Felipe avançava, o sangue ferver. A tensão se transformou em caos. Felipe teve um vislumbre do que estava por vir. Vidas estavam em jogo. Tudo o que ele conhecia desmoronava ali, entre rostos assustados e mãos trêmulas. Fuja! Ele gritou. Mas algo estalou novamente. Uma verdade oculta. Escandalosa! Que poderia alterar tudo! O que nós somos não importa! O que importa agora é que você pode não ser quem você pensa que é. Laura arregalou os olhos, a respiração acelerada. O que você quer dizer com isso? Antes que Felipe pudesse responder, um dos homens armados avançou, apontando sua arma. A verdade, Laura, você é filha de um dos homens que está atrás de você. O verdadeiro pai da sua filha é o mesmo que quer te matar. Um silêncio pesado caiu sobre a sala, como se o ar tivesse sido sugado. Laura, em choque, olhava para Felipe, buscando respostas que ele não tinha. O quê? Como assim? Isso não pode ser verdade. Meu Deus, o irmão murmurou, a incredulidade estampada no rosto.
Você sempre foi uma peão em um jogo maior do que imaginava. A revelação pendurava-se no ar, cortante como uma faca. Felipe sentiu seu mundo ruir. Cada memória juntos, cada sonho sobre a aurora agora se misturavam ao medo profundo, a uma confusão. Precisamos ir! Agora! O homem insistiu, mas Laura ficou parada, confusa e assustada. O relógio parecia girar cada vez mais devagar, enquanto cada um lidava com a nova realidade. Felipe tomou a mão de Laura, segurando firme. Laura, o que você vai fazer? A urgência na sua voz se misturava à vulnerabilidade, as sombras do passado cobrindo quem ela pensava ser. Enquanto o caos rugia ao redor deles, Felipe percebeu que, em um instante, tudo podia mudar. O caminho à frente não era mais claro. O que mais Laura não sabia? E o que mais estava em jogo? O futuro deles agora estava em uma corda bamba, balanceando entre amor, traição e um destino que eles nunca viram chegando. Laura arregalou os olhos, a respiração acelerada. O que você quer dizer com isso? Antes que Felipe pudesse responder, um dos homens armados avançou, apontando sua arma. A verdade, Laura. Você é filha de um dos homens que está atrás de você. O verdadeiro pai da sua filha. É o mesmo que quer te matar. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Laura não conseguia processar aquelas palavras. O mundo que conhecia desmoronou. O olhar de Felipe era de puro choque, talvez até desespero. O quê? Como assim? Isso não pode ser verdade. Meu Deus! O irmão de Laura murmurou, o rosto pálido, como se estivesse prestes a desmaiar. Ele olhou para a irmã, como se tentasse encontrar alguma evidência de que tudo aquilo fosse uma mentira. Precisamos ir, agora! O homem insistiu, a urgência em sua voz intensificando a pressão no ambiente. Laura, paralisada, sentiu o pânico explodir em seu peito. E se eles estiverem certos? Um pensamento aterrorizante atravessou. Felipe tomou a mão de Laura, suas palmas suadas se encontrando. Laura, o que você vai fazer? A preocupação na sua voz era palpável. Ele sentia que não importa o que acontecesse, as coisas nunca mais seriam as mesmas. A porta se abriu com um estrondo, fazendo todos pularem. Mais homens armados invadiram a galeria. O ar ficou denso com a tensão. Um deles, mais alto, com um olhar penetrante, se aproximou de Laura. Ele não pode te proteger. Ninguém pode. Venha conosco. Laura se afastou, seu coração batendo descontroladamente. De jeito nenhum. Eu não vou a lugar nenhum sem Felipe. Seus olhos, cheios de determinação, se encontraram com os de Felipe, um apelo silencioso entre eles. No entanto, sua mãe está em perigo. O que você escolher não é só uma decisão pessoal. É sobre sua vida, sobre a vida do seu bebê. A crescente intensidade na voz do homem a fez vacilar. O que estava acontecendo? Por que ela não sabia de nada disso? Quem é seu pai, Laura? O que ele realmente quer de você? Felipe perguntou, a frustração se misturando com a ansiedade. Ele não via saída. Cada resposta parecia um passo em direção ao abismo. Então, em um movimento rápido, Laura se virou para o irmão. É verdade? Você sabia disso? Você sabia e não me contou? A traição em seu olhar era como uma faca afiada. O irmão fez um movimento, mas a dor nas suas expressões mostrava que ele também estava em choque. Eu não sabia. Eu só soube agora. Ele gritou, a voz embargada. Um deles, com um olhar cheio de desprezo, interrompeu. Chega de discussões. A hora é agora. Você tem que decidir.
Ele ergueu a arma e a sala começou a tremer com a tensão acumulada. E entre a poeira e o caos, um grito cortou o ar. A voz de Laura ecoou: "Pelo amor de Deus, pare!" Mas não era um apelo à ação. Era um grito de aviso. Antes que alguém pudesse reagir, o chão sob seus pés parecia desabar. A parede da galeria estourou e uma explosão ensurdecedora ecoou. A estrutura tremeu e os homens armados foram pegos de surpresa. A força da detonação fez Laura e Felipe voarem para trás, colidindo com a parede oposta. No momento seguinte, tudo ficou em silêncio. O que eram aqueles homens? Quem era realmente o pai de Laura? E o mais importante, quem era aquele homem que havia invadido suas vidas com uma verdade tão devastadora? Laura, atordoada, olhou ao redor. A explosão parecia ter mudado tudo, mas uma nova sombra pairava sobre ela. No fundo do coração, uma pergunta ecoava mais alta que os gritos. Quem sou eu realmente? O futuro estava mais incerto do que nunca, e o pesadelo apenas começava. O que mais estava escondido na escuridão que cercava sua vida? Laura estava atordoada, o olhar entre seu irmão e Felipe, o coração acelerado. O barulho da explosão ecoava em seus ouvidos enquanto a poeira se espalhava pelo ar. Ela tentava processar tudo, mas as palavras do homem armado ainda giravam em sua mente, pesadas e assustadoras. Quem sou eu realmente? Felipe, ainda segurando a mão dela, parecia um porto seguro em meio ao caos. Precisamos sair, Laura, agora! Ele puxou-a, mas os homens armados estavam cada vez mais perto, cercando-os como predadores. A tensão no ar era palpável. O irmão de Laura, também em choque, gritava para seguir. Vamos! Mas antes que eles pudessem fazer qualquer movimento, algo inesperado aconteceu. Uma sombra se destacou na entrada da galeria. E antes que alguém pudesse reagir, uma mulher surgiu, com uma postura firme e uma expressão decidida. Parem! Ela exclamou, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Era uma mulher desconhecida, mas havia uma familiaridade perturbadora em seus olhos. Ela avançou, enfrentando os homens armados com uma confiança que parecia quase sobrenatural. Laura, sou eu, a sua mãe, ela disse, e o mundo ao redor de Laura pareceu parar. Eu sei que você tem muitas perguntas, você precisa me ouvir. Laura estava paralisada. A confusão era tanta que suas pernas tremiam. Mãe? Mal conseguia formar a palavra. Esse era o tipo de revelação que nunca pensou em ouvir. A mulher então se voltou para os homens armados. Vocês não têm autoridade aqui. Ela está segura comigo. Os homens hesitaram. Seu tom desafiador, agora mais cauteloso. O clima mudou repentinamente, a urgência se dissipando ligeiramente. Uma briga silenciosa entre a mulher e os homens parecia se formar. Mas Felipe não tinha tempo a perder. Ele olhou para Laura, a esperança piscando em seus olhos. Você a conhece? É realmente sua mãe? Laura, ainda absorvendo toda a tensão da situação, balançou a cabeça lentamente. Eu não sei. Eu nunca soube dela. Seu coração batia forte. Um turbilhão de emoções a dominava. Por que agora? Por que você deve saber a verdade, Laura? O pai que você conhece não é quem pensa. Ele não é seu verdadeiro pai. A mulher falou, sua voz alta e firme, interrompendo os murmúrios crescentes. Ele tem planos para você e para o bebê que está esperando. Planos que você não pode imaginar. O irmão de Laura ficou em choque. A realidade que ele conhecia desmoronando ao seu redor. Isso não pode ser verdade! Ele gritou, sua voz repleta de incredulidade. Você nos abandonou! Abandonar? Não, eu perdi você! Eu fui forçada a me afastar. Seu pai não era quem você acreditava que ele era.
A mulher estava visivelmente abalada, seu olhar implacável focado em Laura. Tudo isso é parte de um jogo maior, algo que você deve entender agora. Laura e Felipe trocaram olhares, o desespero e a confusão refletidos em seus rostos. O que estamos fazendo aqui? O que você realmente sabe? Felipe perguntou, seu instinto protetor ativando com força. Eu sei que estamos em perigo. Você dois têm que ir, e rápido. Eles estão atrás de vocês por causa do que você representa. A mulher respondeu, você é mais poderosa do que imagina, Laura. É hora de você descobrir quem realmente é. E então, como se o universo tivesse ouvido suas palavras, os homens armados tomaram uma decisão. Com um movimento brusco, um deles puxou um dispositivo do bolso. Uma bomba! Ninguém sai daqui! Ele rosnou e a praga da destruição pairou como uma ameaça iminente. A pressão aumentou, o caos se intensificou e naquele momento, Laura percebeu algo que a fez tremer. O olhar da mulher era cheio de determinação, mas também havia uma sombra de dor profunda. Mãe, a palavra escapuliu de seus lábios como um suspiro. Eu não sou a pessoa que você imagina. A mulher murmurou, as lágrimas surgindo em seus olhos. Mas a verdade é que você não pode confiar em ninguém. Um silêncio pesado se seguiu, enquanto cada um digeria as palavras. Laura sentia sua cabeça girar. Mas o que você quer dizer? Sua voz falhou, um nó no peito. O homem que segurava a bomba olhou de maneira julgadora para todos eles, e a tensão brotou. Estamos correndo contra o tempo. A mulher estava prestes a falar, mas um grito de não ressoou, interrompendo a cena como se a vida estivesse prestes a se dividir em dois caminhos. E com isso a explosão ocorreu. O caos se instalou novamente e Laura se viu agarrando a mão de Felipe, a única coisa estável em um mundo virando de ponta cabeça. O que aconteceria com todos eles? O que mais estava escondido, grudado no tecido de suas vidas? O futuro era uma nuvem densa de incertezas, e eles estavam prestes a mergulhar mais fundo do que jamais imaginaram. A explosão foi ensurdecedora. A sala tremeu sob os impactos e o caos se instalou. Laura sentiu seu coração disparar. O ar se tornava pesado enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Mãe! Foi tudo o que conseguiu dizer, mas sua voz se perdeu na confusão. Felipe agarrava a mão dela com força, puxando-a para longe do perigo. Vamos! Ele gritou, e suas palavras eram uma âncora em meio ao turbilhão. Mas antes que pudessem se mover, um grupo de homens armados entrou. Os rostos estavam determinados, mas suas intenções eram sombrias. Parem! O homem que havia sido o primeiro a invadir gritou, direcionando sua arma para a nova mulher. Você não tem autorização para estar aqui. Eu sou a mãe dela, e agora ela está comigo. A mulher, a mãe de Laura, respondeu, com uma firmeza que fez seus adversários hesitarem. Laura estava paralisada, absorvendo a nova realidade que se desenrolava diante de seus olhos. Vocês não sabem o que estão fazendo. A mulher continuou, seu tom agora carregado de urgência. Laura, você precisa saber a verdade sobre seu pai e sobre você. Os homens hesitaram mais uma vez, e a tensão era quase palpável. Laura sentia o chão tremer sob seus pés. A verdade sobre meu pai? O desespero saiu de sua boca, e suas palavras soavam quase como um pedido de resposta à sua própria identidade. Mas antes que qualquer um pudesse responder, a mulher puxou algo de seu bolso. Uma pequena caixa, antiga, decorada com símbolos que Laura não reconhecia. Isso é para você, Laura. É hora de descobrir quem você realmente é. A sala explodiu em uma nova onda de ruídos. A porta se abriu e uma luz intensa iluminou o espaço.
E então, no meio de toda a confusão, um homem alto com uma armadura pesada e uma expressão de raiva surgiu. Ele era imponente, com olhos que pareciam dispostos a matar qualquer um que se colocasse em seu caminho. "O que está acontecendo aqui?" ele gritou. "Ele está aqui!" O olhar da mulher se voltou para Laura, e o pânico era evidente. "Laura, você precisa entender. Ele vem atrás de você." As palavras dela eram como uma bomba, disfarçadas como revelações explosivas. Felipe, confuso e preocupado, olhou entre eles. Quem é esse homem? O que ele quer? A urgência de sua pergunta preenchia o ar enquanto tentavam entender a enormidade da situação. "Seu verdadeiro pai!" a mulher começou, mas a frase foi interrompida por um grito. "Pare! Não quero mais mentiras!" Laura pediu, sua voz tremendo com a intensidade emocional que a consumia. Foi nesse instante que um tiro ecoou pela sala. Felipe empurrou Laura para o lado, e um burburinho de medo e caos se seguiu. A balança do destino havia mudado novamente. O homem que parecia ser o pai dela caiu de joelhos, atingido. E nesse momento, um riso desconcertante ecoou pela sala. Um dos homens armados começou a sorrir, como se a dor do pai de Laura fosse uma vitória. "Você não entende, Laura. Não estamos aqui por causa dele. Estamos atrás de você. Você é a chave." O desdém na voz dele a deixou em choque. "Eu sou a chave para quê?" A pergunta escapuliu de seus lábios, a confusão se misturando com a raiva. Ela estava presa em um emaranhado de palavras e segredos. O que mais fizeram com sua vida? Enquanto todos a olhavam com expressões carregadas, um desejo profundo de resposta a consumia. O que era essa chave? O que significava tudo isso? E, acima de tudo, quem era realmente Laura? As perguntas a assolaram, enquanto tudo ao seu redor parecia desmoronar. Mais do que nunca, ela percebia que suas raízes estavam emaranhadas em um mistério massivo, um quebra-cabeça que desafiava a sua existência. E quando ela pensava que tudo estava claro, a sombra do desconhecido se estendia novamente, obscurecendo ainda mais cada passo que ela poderia dar. "Eu não vou deixar que você me controle!" Laura gritou, a determinação transparecendo em cada palavra. Mas, no fundo, isso não passava de um grito em meio à tempestade. O que viria a seguir? O futuro continuava a ser uma incógnita, cheia de dúvidas e segredos que ela estava prestes a desvendar. Laura estava atordoada, o olhar entre seu irmão e Felipe, o coração acelerado. O barulho da explosão ecoava em seus ouvidos, enquanto a poeira se espalhava pelo ar. Ela tentava processar tudo, mas as palavras do homem armado ainda giravam em sua mente, pesadas e assustadoras. "Quem sou eu realmente?" Felipe, ainda segurando a mão dela com força, puxou-a em direção à porta. Mas o caos parecia não ter fim. A mulher que se dizia sua mãe respirava fundo, os olhos brilhando com uma mistura de determinação e medo. "Laura, precisamos sair! Eles não vão parar até te pegarem!" Mas o homem, caído ao chão, começava a se levantar, chocado, mas ainda uma ameaça. "Ela é minha filha! Ninguém pode levá-la!" O desespero transparecia em sua voz. Ele se arrastou, tentando se apoiar em um braço, mas sua energia parecia se esvair. Laura se virou para Felipe, confusa e assustada. "Felipe, o que está acontecendo?" Sua voz tremia, e o nó no estômago apertava a cada instante. Sentia que a verdade tinha se transformado em um labirinto muito mais complicado do que imaginara. Eu não sei, mas precisamos descobrir," ele respondeu, seu olhar fixo na mulher. "Quem é você realmente?" "Eu sou sua mãe, e essa não é a hora para discutir sobre isso." A mulher respondeu, agora com mais urgência. "Seu pai não quer apenas te encontrar.
Ele precisa de você para completar um plano que pode colocar sua vida e a da sua filha em risco. E ali, em meio a explosões e caos, Laura sentiu algo se revirar dentro dela. Eu não sou apenas uma peça de um plano. Eu sou... As palavras ficaram presas na garganta. Antes que pudesse terminar a frase, outro grito cortou o ar. Sentiu um frio repentino enquanto os homens armados se organizavam em um círculo. O que era uma cena de sobrevivência estava se transformando em um campo de batalha. Deixe-a em paz. Você não sabe o que está fazendo. Um dos homens ameaçava com a arma em punho, e com um movimento rápido, algo inesperado ocorreu. Algo mudou na expressão da mulher ao ver os homens agirem. Não, ela murmurou, e em seguida, um brilho intenso emanou de suas mãos. Era como se uma luz energética a cercasse, e então uma onda de choque percorreu a sala. Laura ficou paralisada, observando enquanto aqueles homens caíam, como folhas secas arrancadas de uma árvore. O ambiente girou e a mulher começou a emitir um som, uma canção baixa e melodiosa, mas carregada de poder. Você tem que entender, Laura, a única razão pela qual estão atrás de você é porque você possui um poder que desconhece. O que estava acontecendo? A atmosfera estava carregada. E então, em um instante, tudo o que conhecia parecia desmoronar à sua volta. Eu era uma prisioneira. Mas agora, você precisa escolher. Use isso para se proteger ou se una a eles. Os homens armados estavam parados agora, em estado de choque. Mas a mulher olhava fervorosamente para Laura, como se oferecesse um pacto. Laura entendia que tudo o que havia pensado sobre sua vida, sobre quem era e quem era seu pai, estava se despedaçando. O que era essa força que corria nas veias dela? O que a mulher realmente queria? Laura olhou para Felipe, e ele também parecia confuso e eletrizado, o coração pulsando rápido. Laura, você tem que decidir agora! Gritou Felipe, enquanto uma onda de adrenalina pulsava na sala. Vá em frente, escolha! E enquanto tudo girava ao redor deles, um grito cortou a tensão. Pare! Não faça isso! Era o homem que parecia ser pai de Laura. Agora de pé, a expressão partidamente desoladora e autoritária. Não há tempo para essas bobagens! Nesse momento, a escolha se tornava mais do que simples. Era uma decisão de vida ou morte. O que deveria fazer? Laura estava diante do abismo. Um abismo que poderia engolir tudo o que conhecia. A pressão apertava como um torniquete. Ela não podia mais ignorar a verdade sobre si mesma. A escolha estava em suas mãos. E o que aconteceria a seguir poderia mudar tudo. O que viria depois? E que tipo de poder ela realmente possuía? O futuro, agora, era um mistério aterrador e incrivelmente tentador. Laura estava presa entre a necessidade de decisões e os gritos ensurdecedores de um passado que ela não pôde compreender. A confusão tomava conta dela, enquanto a urgência pulsava no ar. Felipe, ao seu lado, parecia determinado a proteger a única verdade que ainda possuíam. Mas então, aquele homem, o que havia se apresentado como seu pai, se levantou lentamente, os olhos chamejantes de uma fúria que agitava a atmosfera. Não a toquem, ela é minha! Ele gritou, tentando se firmar, apesar da fragilidade. Laura sentiu um frio na espinha, o coração martelando no peito. A mulher, sua mãe, olhou para Laura, instigando uma chama de reconhecimento e um pedido silencioso para que ela se lembrasse. Laura, você precisa entender. Não há mais tempo. Eles não são quem parecem. O verdadeiro inimigo está mais perto do que você imagina.
Mas antes que pudesse terminar, as portas da galeria se escancararam e um grupo de homens armados entrou. Armados até os dentes, como sombras da morte. O ar ficou pesado. Um deles, com um olhar impiedoso, focou em Laura. Saia da frente, sua maldição! Ele apontou a arma na direção dela. A mulher imediatamente se posicionou na frente de Laura, braços abertos em um gesto de defesa. Não! Se você apocar, terá que passar por mim. O conflito criava um círculo sufocante, mas em uma fração de segundo, tudo mudou. Um grito estridente cortou a tensão. Não era de medo, mas de esperança. Não! Esperem! Parem! Uma jovem mulher surgiu, correndo com uma agilidade surpreendente, seus olhos cheios de uma urgência arrepiante. Eu sou... Ela parou, suas palavras hesitantes, mas logo continuou. Eu sou a irmã dela e também estou dentro desse jogo. O choque percorreu o grupo como um raio. Laura, sem saber como reagir, olhou para Felipe, seus olhos arregalados em confusão. Você é minha irmã? A ideia disparou em sua mente como um tiro. Sim, o que vocês não sabem é que nosso pai não busca apenas a Laura, mas a todos nós. Ele precisa de todas nós para completar um sacrifício que pode mudar tudo. A nova mulher parecia animada, mas os olhos de todos estavam fixos nela, absorvendo cada palavra. O pai de Laura estava paralisado. A raiva e a perplexidade se revezavam em seu rosto. Isso não pode ser verdade. Eu não sabia. Ele gaguejou. E Laura viu uma fissura em seu olhar, como se viesse à tona a humanidade que ele sempre tentou esconder. Os homens armados hesitaram, sem saber se deviam atacar ou não. O caos estava prestes a se transformar em uma revolução de verdades reveladas. Vocês não entendem. A irmã de Laura instou, desesperada. Ele tenta nos controlar. Nossa mãe, Laura, ela tem que responder por tudo, e se não o fizer, as consequências serão devastadoras. Laura olhou profundamente nos olhos da mulher à sua frente. Uma realidade agora mais complicada do que qualquer uma que havia imaginado. Mas por quê? Nós não temos nada a ver com isso. Porque estamos ligados por algo obscuro, a mulher respondeu. A voz embargada, algo que ele criou, algo que não sabemos como parar. Nós somos o que eles querem, as peças em um tabuleiro que se transformou em um espetáculo de dor. Antes que alguém pudesse responder, um movimento brusco provocou um colapso. Uma parte do teto da galeria desabou, e a poeira envolveu todos como um véu sombrio. Laura sentiu seu coração parar. O caos se instalou novamente. Os homens armados foram pegos de surpresa. Mas Laura ainda assim percebeu algo, uma sombra, uma figura. O que estava acontecendo? O que mais era verdade? Laura sentiu que todo o seu mundo estava em uma reviravolta. A verdadeira natureza dos personagens, as vidas que ela achava que conhecia, se tornavam um labirinto de traições e segredos. Estamos correndo contra o tempo, Felipe gritou, puxando-a para ele, enquanto a poeira se dissipava e o pânico se espalhava. Laura, você pode não ser quem pensa que é. As palavras ecoaram em sua mente. Sua identidade agora, uma corda bamba sobre o abismo. O futuro, que antes parecia assumir uma forma familiar, agora se desenrolava em maneiras que ela nunca poderia imaginar. O que viria a seguir? O que mais estava por trás desse mistério? Laura estava atordoada. A poeira do teto desabado ainda flutuava no ar, enquanto os olhos a observavam com uma mistura de medo e esperança. O caos instalou-se novamente, mas algo dentro dela parecia estar despertando. Uma força, uma verdade que ela ainda não compreendia completamente.
Felipe puxou Laura para perto, a adrenalina correndo por seus corpos. Nós precisamos sair agora, Laura. Eles estão se aproximando. O seu tom era de desespero, mas ela podia sentir a confiança se infiltrando em seu coração. É a hora de você se lembrar de quem você realmente é. A mulher que se apresentara como sua mãe gritou, como se suas palavras fossem uma chave para algo profundo dentro de Laura. No meio da confusão, ela olhou para a mulher, para os olhos inquietos que traziam um eco de seu próprio olhar. Era como se, de repente, todas as correntes que a prendiam começaram a se desfazer. Laura respirou fundo e fez uma escolha. Não! Eu não vou deixar que vocês decidam por mim. Sua voz soou firme, e a energia no ambiente pareceu mudar. Ela percebeu que não era mais uma peça de um tabuleiro, era um ser humano, com sua própria história, com um poder que ainda estava por vir. Os homens armados hesitaram, confusos. O pai de Laura, sufocado pelo orgulho e pela raiva que o consumiam, olhou para ela como se a estivesse vendo pela primeira vez. Laura, ele começou, mas sua voz falhou. Você realmente não sabe. Você não sabe o que há em jogo. E, enquanto as sombras se encontravam numa dança assustadora, Laura ergueu a cabeça e com força proclamou: Eu não sou um objeto para o seu jogo. Eu sou a filha da minha mãe e não vou me deixar levar pelos seus planos. As palavras saíram de sua boca como uma onda poderosa. A mulher ao seu lado sorriu, um brilho nos olhos. É isso, Laura. Agora você está descobrindo a sua força. O encorajamento reverberou e a tensão se transformou em algo quase palpável. Mas o homem, que se fizera um pai, lançou um olhar de desespero e, com um movimento súbito, colocou a mão sobre a arma. Você vai me obedecer! Todos vocês vão me obedecer! O tom ameaçador era um lembrete de que nem sempre a verdade traz alívio. Um grito ecoou. Não apenas uma voz, mas a confirmação de um novo caminho. Não! A irmã de Laura avançou. Um impulso de coragem. E como um relâmpago, a mulher se jogou na frente, protegendo-a. E no meio do caos, o choque da revelação se dissipou. A nova mulher era mais que uma irmã. Era um símbolo da luta contra o controle e a opressão. Se precisamos enfrentar isso, então enfrentaremos juntos. Agora somos um só. A explosão de sentimentos e a definição de uma nova família tornaram o clima menos caótico. Felipe olhou para Laura, os olhos brilhantes. Estamos juntos, não importa o que aconteça. Seu braço encontrou a mão dela e a sensação de segurança tomou conta. Enquanto a luta se desenrolava, a verdade começava a se afastar da sombra. O olhar decidido de Laura encontrou o do pai. Havia um desafio ali, um convite para que ele também se libertasse daqueles grilhões. A vida não precisa ser assim, podemos encontrar um caminho diferente. Mas ele hesitou confuso. Você não sabe o que está dizendo? Suas palavras soaram vazias. Um segundo de silêncio e um golpe de realismo. O ambiente começou a se desfazer ao redor deles, a tensão aumentando em cada segundo. Laura olhou uma última vez para sua mãe e depois para Felipe. Vamos! Agora! Enquanto eles se moviam, o homem gritou, mas as palavras foram abafadas por um novo tumulto. No caminho de fuga, Laura sentiu o coração pulsando forte, não apenas pela adrenalina do momento, mas pela descoberta de quem realmente era. No fundo, ela sabia que a jornada não havia terminado. A luta por sua identidade, a busca pela verdade ainda a aguardavam. O futuro estava em aberto, um conjunto de escolhas por fazer. Mas uma certeza acendeu em seu coração. Ela não estaria sozinha. E assim, enquanto escapavam da galeria, as últimas sombras começaram a se dissipar, deixando um resquício de luz atrás. O que viria a seguir seria um novo desafio,
Mas a cada passo, Laura se sentia mais forte, mais viva e mais pronta para o que estava por vir. Agora, eu preciso falar com você. Se você chegou até aqui, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa incrível jornada. Comente com suas reações e teorias sobre o final. Inunde a seção de comentários. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somos uma comunidade e seu apoio é fundamental.